Graça e paz, meus amados. Boa noite, tudo bem com você? Você está presente no canal Explicando a Bíblia. Eu sou o irmão Marcos, estou aqui para te ajudar a entender vários conceitos da Sagrada Escritura, conceitos teológicos e também a proposta desse canal é meditarmos os conceitos filosóficos e sociológicos do nosso tempo, pós-moderno. Nós vamos passar pelo filtro da Palavra de Deus os conceitos daqueles que formam a mentalidade pós-moderna. Tentaremos passar pelo filtro da Sagrada Escritura grandes filósofos, sociólogos, pensadores que viveram nos séculos passados e que ainda hoje traz grande influência sobre o povo de Deus. Sabemos que a corrupção que está sendo gerada no nosso século é devido a pensamentos de pessoas que vieram muitos séculos antes de nós. E nós então passaremos todos pela peneira no decorrer desses anos que virão. E eu conto com a sua ajuda para você se inscrever neste canal, curtir os vídeos que você gostar, que você fala, este me ajudou, e compartilhar com aquelas pessoas que têm essas dúvidas, que você poderá também tirar aqui. Muito bem, passemos então para o tema que trataremos aqui hoje. Dentre os comentários, as perguntas que eu recebi, o que mais se destacou e que mais me chamou a atenção e a necessidade de ser trabalhado foi o tema do sábado. Por que algumas denominações que se chamam cristãs adotam o sábado como dia de guarda e todos seus membros, seus fiéis, guardam o sábado, enquanto outros não? Então nós vamos fazer uma análise do texto bíblico, uma análise teológica do texto sagrado para vermos o porquê que alguns guardam sábados e outros não. Será que é certo ou errado guardar o sábado? Então vamos lá? Se você ficar comigo no final desse vídeo, lá no final você vai ver a minha resposta dada a um amigo meu de uma denominação daqueles que guardam o sábado, que tentou me persuadir e me convencer a guardar o sábado. Muito bem. Passemos então à questão do sábado. O sábado faz parte do Decálogo. É o quarto mandamento daquelas regras que o Senhor deu a Moisés, ao povo de Israel. Moisés estava em oração a Deus e Deus deu a ele as tábuas dos mandamentos. Nessas tábuas estava escrita as leis do Senhor, o resumo de toda a lei do Senhor, o Decálogo, ou os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. No quarto mandamento estava lá: guardarás o sábado. Faz parte, né? Guardar e santificar o sábado, não fazer nada nele. E isso passou adiante. Com a era cristã e ao passar dos séculos, aqueles que servem a Deus não guardam mais o sábado. Por quê? Por que não guardam mais o sábado? Vejamos, o texto sagrado trata os 10 mandamentos como uma das manifestações da lei de Deus, ou o resumo da lei de Deus, dada a Moisés para o povo de Israel. Então, a linha daqueles que não guardam o sábado, e dessa eu faço parte, nós entendemos que os 10 mandamentos fazem parte da lei mosaica. E esta lei mosaica era a ética dos judeus, um pacto de Deus com Israel. Porque Deus descansou no 7º dia e passou para Israel o mandamento de guardar o sábado, com o objetivo de que esse povo sempre se lembrasse da aliança de Deus com eles. Várias partes do Antigo Testamento, vocês verão que a Sagrada Escritura enfatiza que o sábado é uma aliança e um sinal do concerto de Deus com o povo de Israel. Muito bem, com a vinda de Jesus Cristo, ele estabelece um novo padrão ético para o seu povo. Ele cumpre em si a lei, para que por meio do seu sacrifício, a lei que passou não fosse prosseguida como padrão ético para que o povo que vinha, ou seja, a sua igreja. Entendemos então que Israel é a nação do Senhor, que Deus prometeu uma terra física para Israel, a Canaã. E esse povo entrou nessa cidade e tinha como padrão ético como deve se viver, tendo como base a lei de Moisés. Jesus Cristo veio, cumpriu a sua lei em si, morreu na cruz e começou então uma nova era. Ele edificaria a sua igreja.
A igreja não estava presente no Antigo Testamento. Vemos isso quando Jesus fala: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja tem início no dia de Pentecostes. Ou seja, Pentecostes era uma festa de Israel, cerimonial, e naqueles dias o Espírito Santo do Senhor desceu sobre todos que estavam orando, segundo a promessa de Jesus, e o Espírito Santo então passou a habitar em cada crente. Daquele dia a seguir, o evangelho se espalhou através de Pedro, de Paulo, até os gentios. E uma pergunta, uma indagação era: o que devem os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo judeu, fazer para agradar a Jesus? Eles deviam guardar a lei de Moisés? Eles deviam voltar a atenção para os 10 mandamentos? Eles deviam olhar em Moisés para um padrão ético e falar: não, eu quero viver de acordo com a lei do Antigo Testamento? Nós vemos que os apóstolos, então, trazem uma nova ética, um novo ensinamento, um novo padrão de vida. Como deve se viver. E essa nova ética tem como base não mais as leis de Moisés, mas a lei do Espírito, que é muito superior à lei de Moisés. Por isso que Paulo diz em Gálatas que aquele que abandona Cristo para voltar à lei de Moisés, este o crucificou novamente, este caiu da graça, decaiu da graça. Primeiramente, para nós chegarmos a essa conclusão, você pode falar: irmão Marcos, isso é uma conclusão que o irmão chegou, todavia não tem premissas. Quais são as premissas que o irmão pode colocar para sustentar a sua conclusão, a conclusão da fé que sustenta? Muito bem, primeira coisa a analisar é se os 10 mandamentos estão presentes ou retratados por Paulo como lei. Será que os 10 mandamentos fazem parte da lei que Paulo diz que não serve mais como base ética para a igreja? Vejamos. Antes de qualquer coisa, devemos aqui analisar alguns pensamentos de Paulo sobre a lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Primeiramente, entende-se o quê? Qual é a base da salvação? A fé. Paulo coloca como única base da salvação a fé. Crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é imputado a nós, então, justiça. Você era réu, você era culpado, você estava condenado. Mas quando você creu em Jesus, o recebeu, você colocou nele toda a sua confiança, a ti foi imputada a justiça. Ou seja, você não fez nada para ser justo. Essa justiça foi imputada a você por parte de Deus, por meio da sua fé em Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício perfeito. Todavia, a igreja aos Gálatas estava enfrentando um problema. Surgiu um grupo de pessoas lá que queriam falar com eles assim: gente, Jesus salva, mas temos de guardar o sábado. Não podemos comer carnes de animais impuros. Não podemos fazer nada no sábado, devemos guardar as festas cerimoniais. E Paulo escreve a carta a essa igreja justamente para rebater essa heresia chamada de judaizantes. Então Paulo ele fala aqui que aquela carne que nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano será justificado pelas obras da lei. Ou seja, a lei é ineficaz para a salvação do homem. Então ele vai tratar no capítulo 4 sobre a questão da lei. No versículo 4 a seguir ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir?
guardais dias e meses, e tempos e anos. Note aqui que o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma orientação para o seu povo. Ele fala, olha, tendo em vista que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E seu Filho veio para morrer na cruz. Com qual objetivo? Que vocês fossem remidos dos seus pecados. E não só fossem remidos, perdoados, lavados, vocês se tornassem filhos de Deus. Vocês receberam uma nova natureza. Vocês mudaram. Vocês não estão mais no velho homem, porque aquele que crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, e eis que Deus faz uma nova realidade na vida daqueles que nele crê. Então, como a nova vida que vocês agora têm como filhos de Deus, Deus envia o Espírito dele para morar dentro de você. Então, Paulo ele começa a tratar aqui de uma nova lei, a lei do Espírito. Você não faz para ser, você é para fazer. Veja bem, você não faz para ser, você é para fazer. Ou seja, a salvação agora não vem por obras. A salvação vem pela fé. E esta fé gera obras que engrandecem o nome do Senhor. Os Gálatas não, os Gálatas estavam voltando à lei de Moisés para tentar agradar a Deus, para tentar se justificar. Todavia isso diante de Deus não valia de nada, porque as obras de justiça dos homens são diante de Deus trapos de imundícia. Não tem valor nenhum. Paulo ele pega pesado concernente a esses temas. Ele disse, quem vos importuna com tais doutrinas devem ser castrados. Tomara fossem castrados tais pessoas. Aquele que vier lhes apresentar outra doutrina, diferente da que a qual eu lhe apresento, ainda que seja um anjo de Deus, seja anátema, ou seja, maldito de Deus. Então Paulo diz, qualquer pessoa, qualquer doutrina, qualquer denominação que apresenta uma doutrina fora da fé em Jesus Cristo como base de salvação, deve ser anátema, deve ser maldito. Por Deus, rejeitado pelos cristãos, maldito por Deus, porque estão tentando estabelecer um outro alicerce, que não é Jesus Cristo. Tão claro e explicitamente demonstrado aqui por Paulo. E ele diz, vocês conhecem a Deus, são conhecidos por Deus, vocês querem voltar a esses rudimentos fracos e pobres? Então, Paulo ele chama a lei de Moisés aqui, como base de salvação, como pobre e fraco. Não é que a lei do Senhor seja sem valor. A lei do Senhor tem seu valor. A lei do Senhor tem seu lugar. Todavia, para a salvação do crente, em comparação à morte de Jesus Cristo, a lei é pobre e fraca, não consegue salvar. Todos aqueles que estavam debaixo da lei, eles foram remidos mediante a fé em Jesus Cristo. Se você crê, você não está mais debaixo da lei. Você agora está debaixo da lei do Espírito, a lei da liberdade. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele te leva a uma ética muito mais elevada do que a ética mosaica. Vejamos então um outro texto que vai colocar os 10 mandamentos no mesmo patamar da lei. Vejamos. Muito bem. 2 Coríntios, capítulo 3, aqui a partir do versículo 7 está escrito: E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Paulo, ele coloca aqui as leis escritas em pedra como ministro de morte. Qual o objetivo da lei de Deus? Demonstrar que todo homem é pecador, que todo homem diante de Deus é condenável. Esse é o objetivo da lei. A lei expressa é você está debaixo de condenação, você é pecador. Todos tentaram cumprir a lei, ninguém conseguiu. Alguém tentou falar para Jesus, eu cumpri essa lei. Jesus falou, vai lá e vende tudo que você tem, depois venha e siga-me. Ele saiu triste. Sendo Jesus Deus, quando aquele jovem amou mais as riquezas do que a Cristo, ele amou as riquezas mais que a Deus, quebrou o primeiro dos mandamentos. Ele valorizou as suas riquezas mais do que os pobres, quebrou outro importante mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E assim, se quebra um dos mandamentos, todos foram quebrados. Um ovo podre para se fazer um omelete em meio a outros ovos bons, não tem valor algum essa omelete. Será tudo perdido. Muito bem. Aqui Paulo chama essas leis escritas em pedra como ministro de morte, ministério de morte. Deus trouxe a sua lei para mostrar ao homem que todos eram condenáveis. Jesus veio, morreu na cruz para cumprir em si a lei de Moisés. Cumprindo a lei de Moisés, ele dá início a um novo povo. Edificarei a minha igreja. As minhas ovelhas se juntarão e servirão a um novo pastor. Aqui está quem é maior do que Moisés. Jesus o Cristo. É levado na cruz do Calvário, morto, ressuscitou ao terceiro dia, começou a sua igreja, enviando o Espírito Santo. E para essa nova igreja tem uma nova ética, um novo jeito de viver, um novo modo, que é infinitamente mais elevado do que a lei de Moisés. Se a lei de Moisés dizia não matarás, a lei do Espírito diz não sentirás mágoa de ninguém. Nós devemos viver isso, mas não para alcançar algo, mas porque já alcançamos o poder do Espírito Santo. Nos tornamos filhos de Deus. Não para ser filho de Deus, mas porque já somos, então obedecemos. Quem vive em pecado, a Bíblia diz, nunca conheceu a Deus. Não é porque ele não obedece à lei, não é porque nunca conheceu a Deus. Quem conhece a Deus tem nova vida. Todos que conheceram a Deus deixaram de ser porca e se tornaram ovelhas. E ovelha não vive na lama. A vida muda, transforma. Então Deus trouxe para nós uma nova ética. Então o problema do sábado não é de você não trabalhar no sábado. O problema do sábado é você colocá-lo como meio de justificar-se perante Deus. Ah, não, Jesus salva, mas eu tenho que guardar o sábado, porque senão Deus não vai se agradar de mim. Isso é um pecado terrível, terrível. Se chama legalismo, judaísmo. Você tentando agradar a Deus mediante a lei. Irmão Marcos, mas o Antigo Testamento fala que deveria guardar o sábado. O Antigo Testamento fala que devia tratar de questões alimentares, deviam ter cuidado com certos alimentos, porque se você comesse tal coisa, você se tornaria pecador. Jesus diz aquilo que entra na boca não contamina o homem. Aquele texto lá está falando que contaminava o homem perante Deus. Jesus está dizendo no Novo Testamento que aquilo que você come não te contamina perante Deus, não contamina a sua alma. É claro que você não vai sair por aí se alimentando de tudo e quanto é coisa. Todavia, se você estiver passando fome, necessidade, suponha, você come um animal que até mesmo para a saúde faz um pouco de mal, mas você, para sobreviver, coma. Não manchou sua alma. Assim também, nenhum alimento que você coma mancha a sua alma perante Deus. O que mancha a sua alma perante Deus é o pecado. E isso no Novo Testamento não é tido como pecado. Porco, deixar de comer porco ou não. Nós vamos tratar isso mais à frente em outro vídeo, claro, mas é só para dar um realce aqui para você entender qual é o objetivo da lei. No Antigo Testamento era pecado porque manchava a alma, manchava o espírito, manchava o ser humano, o ser todo perante o Senhor. No entanto, na nova dispensação, no reino da igreja, nessa era da igreja, isso não contamina o homem. É claro que você vai deixar de comer certas coisas por questões de saúde. Mas isso não mancha a sua alma. Isso não mancha a sua alma. Compreendem, meus amados? Muito bem, a questão do sábado é semelhante. Em Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6, olha o que está escrito. Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6. Isso aqui é muito importante. É o texto mais importante para você não entender mal o que eu quero expressar nesse vídeo. 14, versículo 5 e 6. Olha só. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e da graça de Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para
Se. Muito bem, olha o que esse texto aqui está dizendo. Você quer guardar o sábado? Amém, meu irmão, guarde o sábado. Você quer guardar o domingo? Amém, glória a Deus, guarde o domingo. Você que quer guardar a segunda? Amém, guarde a segunda. Eu, no meu caso, por exemplo, os dias que eu mais trabalho são sábado e domingo. E na segunda eu descanso. Se você guarda o sábado, não fale mal de mim que guardo a segunda. Eu guardo a segunda e não falo mal de você que guarda o sábado. Todavia, nós vamos encontrar divergências se você chegar para mim e falar, eu guardo o sábado, porque o mandamento de Deus diz que eu tenho que guardar o sábado. Encontraremos problemas e divergências, porque você vai dizer, isso me torna justo diante de Deus. Não, o que te torna justo diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. É isso que te torna justo. E as obras boas logo segue a fé. Claro que segue a fé. Você não pode dizer para mim, eu sou cristão e vive como mundano. Não adianta você chegar para mim e dizer, eu sou laranjeira, mas produzo fruto como limão. Mas você tem que entender que as suas boas obras, que o fruto que você produz, tem como origem o Espírito Santo e não o seu mero esforço. Na lei de Moisés, o homem se esforçava para agradar a Deus, mas a lei cumpriu o seu propósito. Ministro de morte, o seu esforço nunca te levará a agradar a Deus. Todavia, o Espírito do Senhor nos tornou filhos de Deus e hoje obedecemos a Ele, porque somos filhos e não porque tem uma série de regras para cumprirmos. O Novo Testamento está cheio de orientações de como um filho de Deus vive. Mas nenhuma dessas orientações tem como objetivo te tornar justo. Nenhuma. O que te torna justo é a fé. E essa fé, logo, te leva a viver de acordo com as orientações do Novo Testamento. Pois bem, espero que você tenha entendido esse assunto. Se você não entendeu, por favor, mande uma pergunta, entre em contato, coloque nos comentários se você entendeu. Se você gostou da exposição, coloque aí que gostou, que entendeu, que ficou claro. Se você gostou, curte também. Tem alguém que está com algumas dificuldades sobre esse tema? Compartilhe com essa pessoa. Agora, para finalizar, vou contar a experiência que eu tive com um jovem que faz parte de uma denominação que guardava o sábado. Chegou para mim, irmão Marcos, nós guardamos o sábado, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Não fazemos nada. Por que você não guarda o sábado, irmão Marcos? E na noite anterior eu sabia que ele viria, porque ele tinha marcado comigo que iria naquele dia. E eu orei a Deus. Falei, Senhor, me dá sabedoria para responder com graça, Senhor, este jovem que vai vir aqui. No momento que ele fez a pergunta, me veio na mente um texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Eu fiz uma pergunta ao jovem. Jovem, tem uma classe de pessoas no Antigo Testamento que quebrava o sábado. Você lembra de que grupo era? Não, irmão Marcos. Eu falei, e este grupo em específico quebrava o sábado e ainda assim Deus não os punia. Que grupo era esse, irmão Marcos? Os sacerdotes. Os sacerdotes quebravam o sábado e ainda assim eles eram justos diante de Deus. Então, por quê, irmão Marcos? Eu citei o texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Deus nos fez reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Ele me perguntou por quê, irmão Marcos, que Deus não nos punia? Qual a sua justificativa sobre isso? Eu falei, por quê? Porque os sacerdotes trabalhavam todos os dias para o Senhor. Todos os dias para o sacerdote era como o sábado. Viviam inteiramente para a glória de Deus. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele tornou o nosso descanso. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus estabeleceu o sábado eterno, o descanso. Nele, irmãos, nele nós participamos da eternidade. Nele nós temos descanso. Nele nós descansamos com Deus. Nele podemos viver todos os dias para a glória do Senhor. Todos os dias. Para o seu corpo físico, sugiro, tire um dia de descanso. Descanse com a sua família. É a orientação de Deus que você descanse. Que você se refrigere fisicamente. Mas diante de Deus, espiritualmente falando, você já vive o sábado. Trabalhe para a glória de Deus. Não somente quando o seu patrão estiver perto. Trabalhe para a glória de Deus. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque isso é um culto. Esposa, seja submissa ao seu marido como a igreja é a Cristo, porque isto é um culto. Não é porque eu tenho que obedecer o mandamento
para então eu ser salvo. Não, porque você já é filho de Deus. Então viva de acordo com a vontade do seu Deus. Procurar e saber qual é a vontade de Deus para vocês. Então, você não precisa olhar no Antigo Testamento para procurar uma ética para o cristão. Olhe para o Novo Testamento. Então essa foi a minha resposta para ele. A minha vida é inteiramente devotada ao culto a Deus. Não é só no sábado, não é só ficar à toa que é um culto para mim. Tudo, até o meu trabalho é um culto. Então, meus queridos, essa foi a minha resposta. Espero ter sido claro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém? Graça e paz a todos. Grande abraço.